nós vamos falar sobre probabilidade na genética. Uma das aplicações mais revolucionárias dos conceitos de probabilidade na ciência foi no estudo da genética. Ele permitiu diversos avanços na saúde e no setor agrícola, por exemplo. E a probabilidade, bem como as análises estatísticas, são um alicerce da genética. Para atender a proposta desse vídeo, serão apresentados conceitos básicos a partir de aplicações em exercícios, sem grandes aprofundamentos em probabilidade ou em genética. Porém, nós vamos recuperar algumas ideias básicas do ensino médio, como a ideia da primeira lei de Mendel, que fala sobre os dois alelos se segregarem em iguais proporções nos gametas, a segunda lei de Mendel, que fala dos alelos em locos diferentes segregarem-se de forma independente, e o princípio de dominância, que fala que na presença de um alelo dominante ele determinará sempre a característica manifesta. Agora nós vamos apresentar um exercício que fala do albinismo na espécie humana. E essa condição é condicionada por um gene recessivo azinho. Então, para apresentar o albinismo, tem que ser azinho-azinho. No cruzamento de uma mãe azinho-azinho com um pai azão-azinho, qual é a probabilidade de que o primeiro e o segundo filho nasçam com albinismo? O pai só vai produzir gametas azão e azinho, e a mãe só produz azinho. As combinações possíveis desses gametas são azão-azinho e azinho-azinho. Então, metade das possibilidades são de que o filho tenha o albinismo. A probabilidade de que o primeiro filho tenha o albinismo é meio e do segundo é meio. Então, dos dois juntos, é só multiplicar os valores, encontramos um quarto. Bom, meu nome é Lídia e o exercício que eu vou fazer é um exercício muito conhecido do primeiro experimento de Mendel, em que ele cruza duas ervilhas puras, uma amarela e outra verde, para criar gerações de ervilhas e ver em que momento uma ervilha verde sairia novamente. Então, no primeiro cruzamento, em que ele cruzou uma ervilha amarela, azão, e uma ervilha verde, azinho, 100% das ervilhas saíram amarelas, porém heterozigotas, ou seja, com um gene dominante e outro recessivo. E após isso, ele fez uma autofecundação entre essas ervilhas, e dessa autofecundação surgiu uma ervilha azão, que é homozigota, duas ervilhas azão-azinho, que são heterozigotas, e uma ervilha azinho, que é homozigota. E a proporcionalidade para isso foram de 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Então, a probabilidade de termos ervilhas verdes e amarelas dentro de um cruzamento entre duas ervilhas heterozigotas azão-azinho é de 75% amarelas, sendo duas heterozigotas azão-azinho e uma homozigota azão, e 25% verdes, sendo uma homozigota. Boa tarde, meu nome é Jency. Eu vou apresentar a minha parte desse trabalho da estatística. Então, vou começar por um exercícios, digamos assim. Na dosovira melanogaster, a cor do corpo ébano é produzido por um gene recessivo exíneo e o corpo de cor cinza. Pelo seu alelo exão, a asa vestigial é produzida por um gene recessivo vizinho e o tamanho normal da asa é determinado pelo seu alelo vesão. Se moscas dihíbridas são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos, quantas moscas desta progenie apresentarão o mesmo genotipo dos pais? Então, tem A 144, B 128, C 64, e D 8 e E 16. Então, dessas respostas, vamos fazer a resolução e ver quais dessas que estão corretas. Então, como já sabemos lá no
na segunda lei de Gregório Mendel, ele explicou o cruzamento de Pinel ou l'échiquier de Pinel, ou seja, o quadro de Pinel, e mostrou como fazer o cruzamento. Então, já temos isão, visão, que vai cruzar com isão, visão, vizinho, izinho, visão e exínio, vizinho. São as gametas e fenotipos heterozígotos. Alguém que não sabe essas coisas não tem muito tempo de explicar essa parte, porque eu acho que desde no ensino médio já vimos essas coisas. Então, o resultado chegamos nesse resultado, que achamos que depois do cruzamento, achamos 4/16, que dá em porcentagem 0,25%, ou 1/4 da população é exínio, visão, vizinho, que significa 1/4 da população representa 64 indivíduos. Então, a letra correta é a letra C. Então, obrigado pela atenção. Tenham um bom dia.